voltando, nós vamos hoje comentar um pouquinho mais desse assunto que tanto gera discussões, gera tormentos, né, para os alunos. Eu tenho sentido muita apreensão, muita preocupação em torno da redação do Enem. Então eu vou falar hoje um pouquinho de novo sobre a estrutura e as competências, né, que são analisadas. Muitas pessoas têm me perguntado, os alunos, como que são analisadas essas competências, e eu tenho que explicar da melhor maneira possível. Então vamos lá. Numa redação do Enem, nós vamos ter uma proposta, certo? O tema que você vai precisar discutir. Dentro desse tema, eu vou ter que colocar tudo aquilo que eu sei sobre o assunto. Então, na redação toda, eu tenho que tratar especificamente do tema. Eu muitas vezes até aconselho meus alunos, antes de começar a escrever, a fazer uma cópia da proposta, para que não fique faltando nada do que está sendo pedido ali naquela proposta. Muitas vezes a pessoa pode colocar um outro título, mas eu acho que esse é um bom começo, porque muitas vezes a proposta é um pouquinho longa e a gente acaba esquecendo sobre o tema que deveria ser discutido. Então, esse tema, ele vale, porque assim, você não pode fugir do tema, que aí você já vai perder ponto. Então, do começo ao fim, dentro da sua redação, você tem que girar em torno desse tema. Tudo girará em torno desse tema. No início, você vai fazer uma tese. Nesta tese, é a afirmação, é o que você vai trazer sobre o seu conhecimento, sobre o que você vai falar da proposta que foi pedida. Então, se eu tenho uma tese sobre o planeta, sobre a natureza, na minha tese eu vou ter que ver o que tem de bom, o que eu vou falar historicamente, se eu tenho estatísticas que podem me trazer, algum argumento de alguma pessoa de influência que tenha dito alguma coisa, né? Não é argumento, desculpa, eu falei a palavra errada, porque o argumento vem depois. Mas na tese eu tenho que fazer as afirmações sobre o que eu vou falar, sobre o tema que eu vou falar. Então, na tese, 4 ou 5 linhas, é esse o meu objetivo. Eu vou falar alguma coisa sobre o tema e depois eu vou ter que discorrer sobre isso, defender. Eu tenho que provar essa minha tese. O que eu estou dizendo está correto. Ou posso não concordar, posso ir por um outro caminho de provar que aquela tese talvez não seja verdadeira, porque as pessoas não fizeram nada para que aquilo acontecesse. Enfim, você vai tomar um caminho a favor ou contra, certo? No meio do caminho da sua redação. Essa tese é muito importante, porque ela vai dar para você o seu norte, né? A sua base para que você consiga argumentar e concluir. Então, uma boa tese, ela já direciona uma boa parte do seu tema, da sua redação. No desenvolvimento, eu vou ter que argumentar sobre essa tese. Posso argumentar de várias formas. A favor, contra, certo? Fazer um argumento e um contra-argumento. Dentro desta defesa do meu ponto de vista e do argumento, eu posso fazer citações históricas de filósofos, exemplos, estatísticas, tudo isso desde que esteja intimamente ligado e relacionado ao tema e seja justificado no seu argumento. Não adianta eu jogar uma citação e não comprovar em seguida. Se eu cito, eu tenho que explicar o porquê que aquilo é importante. Até que ponto essa argumentação, essa citação, está sendo importante para o meu tema, para a minha redação, para a minha defesa de ponto de vista, certo? Depois eu posso ter exemplos, né? Já falei argumentos de autoridade, que são pessoas especialistas no assunto, que provavelmente fizeram afirmações e você quer se valer da afirmação dele para justificar o seu argumento. Essa também é uma argumentação muito pertinente, né? Você usa a pessoa que já está dentro desse assunto e você desenvolve a sua opinião em torno do que aquela pessoa que é competente já disse. Mas você tem que fazer também com competência, tem que ser útil. Aquela citação, ela deve ser sempre útil, em todo momento na sua redação. Depois que você fez todas as suas argumentações embasadas no seu tema, né? Você fez o seu desenvolvimento, então você normalmente são 2 ou 3 parágrafos, né? Normalmente o pessoal faz em 2, porque nós temos o limite das 30 linhas, né? E depois já podemos partir para a conclusão. Na conclusão, eu vou ter que fechar, tenho que fazer toda a coesão de tudo que eu falei. Voltar ao tema, né? Voltar à tese,
e os argumentos. E na conclusão eu vou comprovar tudo o que eu já discuti antes. Eu não preciso retomar exemplos, nada disso, mas você retoma a ideia, certo? Retoma a ideia de tudo que você já falou e você vai trazer como conclusão. Por que você acha que aquilo é válido? Então você diz por que você achou, de que forma que eu posso trazer uma solução. Isso o Enem, ele pede, que é a proposta de intervenção, é como você solucionaria essa problemática em geral, social, que eles trazem, né? Dentro dos seus argumentos. Então, na conclusão, você pode fazer a sua proposta de intervenção, trazendo assim 2 agentes, né, que posso fazer: o governo, as escolas, o governo e a sociedade, os pais e os professores, dizer quem vai fazer, de que forma isso será feito e quais seriam as consequências disso tudo, o porquê que eu acho que é importante. Então você fecharia perfeitamente uma proposta de intervenção, trazendo todos esses dados de quem vai fazer, como vai fazer, de que forma e qual é a expectativa. Porque quando eu lanço uma solução, é claro que eu vou ter uma expectativa. Eu quero que aquilo dê certo. E por que eu quero que aquilo dê certo? Então, tudo que você lança de argumento, na conclusão, tudo que você lança de ideia, você tem que fazer que ela seja pertinente. Você tem que explicar o porquê você citou aquela ideia, aquela justificativa. Isso é muito importante, tá? Então, todos esses itens são avaliados no Enem. Como que eles são avaliados no Enem? Então, nós temos lá a primeira competência, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que nós vamos avaliar nesta competência 1? Nós vamos avaliar ortografia, pontuação, né, acentuação, enfim, todas as regras gramaticais, de sintaxe, certo? Tudo isso eu vou ver se está sendo, se você conhece, se o aluno conhece a escrita formal. Existem pessoas que escrevem muito mal, não conseguem elaborar uma oração, uma frase com sentido. Então, muitas vezes, no meio de um parágrafo, você encontra alguma coisa que você precisa perguntar para o aluno. E aí, o que você quis dizer com isso? Porque não está dentro da escrita formal, ela não está clara, ali não está feita uma organização correta da oração, o emprego formal da língua, tá? Segunda competência, compreender a proposta da redação, aplicar conceitos de várias áreas do seu conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Isso também é uma tecla que eu bato muito, é de você trazer conhecimentos que você tem de fora. E tem que entender o que está sendo pedido. Por isso que eu até dei aquele conselho de você escrever a proposta para que você não fuja daquilo. Tem que ser muito clara essa proposta. Então, essa compreensão, ela é validada no seu texto. Você entendeu o que foi pedido? Você discorreu sobre o que foi pedido? Seus argumentos são pertinentes? Tudo isso. Enfim, tudo isso a gente vai verificar nessa compreensão da sua proposta de redação. E dentro da estrutura, que é a tese, desenvolvimento, argumentação e a conclusão. Tá? Essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Tá? Terceira competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aqui que está, nas competências 2 e 3, tem o segredo dos argumentos, certo? Porque é ali que você vai usar as áreas que você conhece, todo o seu repertório cultural. Quanto mais você tiver de leitura, quanto mais conhecimento, tudo que você puder trazer para colaborar e melhorar e justificar a sua argumentação. Então, nesse item 3, é a sua capacidade de selecionar tudo que você sabe e colocar dentro da sua redação de forma competente, de forma correta. É aí que nós vamos ver a clareza e a coesão da sua redação. Então, isso é muito importante quando nós estamos lendo um texto, porque com todos esses elementos, o texto fica um texto claro. Eu não fico com questionamentos. Os questionamentos que, de repente, você fica com uma interrogação no meio de uma oração, você fala, nossa, o que ele quis dizer aqui? Então, essa interrogação nós chamamos de lacunas. Por quê? Porque ficou faltando uma justificativa, uma explicação em cima daquele argumento que foi dado.
Então, essa capacidade de relacionar e organizar as ideias, a progressão das ideias, porque você começa e não fica aquele círculo, né? Um vai e vem e você acaba não chegando a lugar nenhum, que isso acontece muitas vezes. O aluno quer falar tantas coisas, ele acaba somente enumerando, não justifica, então ele não consegue fazer a coesão correta das ideias. A ligação, que é importante, para que o leitor consiga entender. O leitor universal, como eu sempre digo, né, é aquele que qualquer pessoa que leia a sua redação tem que entender, independente de ele conhecer ou não sobre o assunto, independente de ele conhecer os textos modelos, os textos propostos na prova, né, os textos de estímulo, como vocês quiserem chamar. A quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da boa argumentação. O que é isso? É a nossa sintaxe, é a forma como eu uso, é o que traz a coesão para o nosso texto, né? Então, como eu uso os conectivos, a formulação dentro da sintática, né? Os vocábulos que eu uso, todo esse conjunto que faz que o leitor, que o corretor, entenda exatamente o que você está querendo dizer. E a quinta e última competência, que ela vale muito, né, dentro da correção da redação do Enem. Em outros vestibulares ela não é solicitada. Você pode colocar a proposta de intervenção dentro dos seus argumentos, desde que você saiba muito bem fazer isso. Ou eu aconselho muitas vezes a que coloque na conclusão para que você não esqueça. Aí fica a critério, dependendo do treino que você tem, da segurança. Muitas vezes ela encaixa muito bem dentro dos argumentos e a gente já tem a proposta de intervenção no meio, no desenvolvimento da sua redação, na sua defesa de argumentos. Mas, se você não conseguiu fazer, dentro da sua conclusão, você pode sugerir a solução adequada para aquele tema, para o seu ponto de vista, para a defesa de tudo aquilo que você propôs, tá? Então, seriam essas as competências. Não sei se vocês têm ainda alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. E estamos aqui agora, daqui para frente, fazendo essa maratona, né? Vamos tentar fazer vários vídeos, sugestão de temas, discutir alguns temas para facilitar e trazer ideias para que vocês desenvolvam as suas redações de forma correta, de que sejam, assim, bem claras, bem coesas, que seu ponto de vista fique completo em suas redações, em busca de uma redação nota 1000. Um abraço a todos e eu fico aguardando as suas sugestões, os seus comentários. Entre lá no meu canal do youtube.edu, lá você já tem algumas aulas que vão esclarecer. Então, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês, espero continuar colaborando e felicidade para todos. Um beijo.